Certo, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar na genialidade pura de Machado de Assis, destrinchando uma das obras-primas mais fascinantes dele. Para começar, tentem imaginar um cenário super pacato, a Vila de Itaguaí, no Brasil colonial. Aquele tipo de lugar onde a vida corria tranquila, totalmente previsível, sem grandes sobressaltos, sabe? Mas é exatamente sobre essa superfície de absoluta normalidade que uma tempestade gigantesca está prestes a se formar, pronta para varrer a razão de todo mundo por lá. E isso nos joga direto no nosso grande dilema filosófico. Afinal, quem realmente é louco? Essa é a pergunta central da nossa explicação de hoje. A gente vai acompanhar uma jornada científica tão extrema, mas tão extrema, que as próprias fronteiras do que a gente considera sanidade vão começar a desmoronar bem diante dos nossos olhos. O destino do nosso personagem principal? Bom, eu vou manter em segredo por enquanto, mas eu garanto uma coisa: a resposta para essa pergunta vai mudar completamente a forma como a gente entende a razão humana. É no meio dessa verdadeira névoa mental, onde sanidade e loucura se misturam, que surge a figura do Dr. Simão Bacamarte, o famoso alienista. E olha, o Bacamarte não é um vilão clássico, longe disso. Ele é um homem da ciência. Ele estuda a patologia cerebral com uma frieza que chega a ser quase robótica. Para ele, a ciência é a verdade empírica absoluta. Não tem espaço para emoção, para incerteza, é apenas aquela busca implacável, inexpressiva, pelo conhecimento puro. E é aqui que a gente entra no primeiro ato do método científico dele, a tese. A fundação da Casa Verde é o momento exato em que o Bacamarte estabelece a regra do jogo. Ele decide de forma totalmente categórica que a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais. Ou seja, qualquer desvio dessa razão absoluta, por menor ou mais banal que seja, é diagnosticado como loucura. Ponto final. Esse é o marco zero da nossa história. A mentalidade do doutor fica perfeitamente resumida nessa declaração dele. A ciência é o meu emprego único, Itaguaí é o meu universo. É uma declaração de obsessão pura. A devoção do Bacamarte simplesmente engole qualquer outra coisa. Só para vocês terem uma ideia, ele casou com a dona Evarista não por paixão romântica ou beleza, mas por puro utilitarismo. Ele escolheu a esposa porque ela tinha excelentes condições fisiológicas, dormia e digeria bem e, na cabeça dele, isso daria filhos robustos. Tudo na vida dele, sem exceção, é literalmente um meio para um fim científico. E para abrigar e estudar essas mentes, surgiu a famosa Casa Verde, o asilo para os orates, os loucos de Itaguaí. No começo, a vila inteira aplaudiu a ideia, achando que era um ato de caridade, um avanço tremendo. Mas tem um detalhe muito curioso. A Câmara Municipal arrumou um jeito bem peculiar de financiar a manutenção do asilo. Eles criaram um imposto sobre os penachos usados nos cavalos dos cortejos fúnebres. É aquele tipo de detalhe burocrático que já dá o tom da sátira genial que Machado de Assis construiu, né? Só que essa paz inicial dura pouquíssimo tempo. A gente entra rapidamente numa fase de puro terror na cidade. A epidemia de loucura. A vila começa a entrar em pânico à medida que o ritmo de internações dispara de um jeito absurdo. O Dr. Bacamarte, totalmente inflexível na tese dele, começa a trancar as pessoas no hospício por comportamentos cada vez mais banais. De repente, ninguém mais em Itaguaí parecia estar a salvo do radar do nosso alienista. E olha a lista do que a ciência da Casa Verde considerava como sintoma é surreal. O Costa foi internado simplesmente porque emprestou o próprio dinheiro sem cobrar juros. Inacreditável, certo? O Matheus foi parar lá porque passava horas a fio, parado, estático, admirando a casa gigantesca que ele mesmo construiu. E até a própria esposa do médico, a dona Evarista, foi diagnosticada com mania santuária, porque perdeu o sono numa noite hesitando entre usar um colar de granada ou um de safira. E o doutor registrou tudo isso e internou cada um deles com o maior distanciamento clínico do mundo. Diante do espanto geral com a bizarrice dessas internações, o doutor solta essa reflexão bem profunda. A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério. Esse é um retrato fiel da ironia fina do Machado. O Bacamarte está basicamente explicando a natureza da psicologia humana para o boticário da vila, o Crispim Soares. Na cabeça do alienista não existem fatos absurdos. Existem apenas patologias cerebrais que a ciência precisa catalogar, por mais cômicas que elas pareçam para os leigos. Bom, agora a gente entra na antítese dessa história. Era meio óbvio que essa caça desenfreada por pacientes ia gerar uma reação feroz, né? E é aí que explode a revolta dos canjicas. A população simplesmente se cansa do que enxerga como uma verdadeira tirania da Casa Verde e a agitação política entra em ebulição. Aquela ciência do Bacamarte, que antes era o maior orgulho da cidade, vira subitamente o alvo principal de um levante popular irado e implacável.
E a coreografia dessa rebelião mostra uma hipocrisia política de cair o queixo. Primeiro, o barbeiro Porfírio lidera a massa super irritada até as portas do asilo. Segundo, a força militar, os Dragões Reais, que deveria proteger a ordem, inesperadamente muda de lado e apoia a multidão. E o terceiro passo traz o choque de realidade. O Porfírio, que agora assumiu o controle do governo da vila, se recusa terminantemente a demolir a Casa Verde. No minuto em que ele toma o poder, ele esquece a promessa da revolta e prefere aliar o governo dele à autoridade da instituição. Mas no meio desse caos todo, surge uma estatística que é assustadora. 4/5. 80% de toda a população de Itaguaí estava trancafiada nos cubículos da Casa Verde. É um número avassalador. E diante desse volume gigantesco de supostos doentes, até mesmo o Dr. Bacamarte, com toda a sua confiança inflexível, sofre um abalo estatístico que vai mudar o rumo das coisas. E esse choque empurra a gente direto para o terceiro ato, a síntese. É aqui que o brilhantismo investigativo do Bacamarte sofre uma metamorfose total. Ele revisa criteriosamente os dados demográficos e anuncia uma teoria nova. É o rigor do método em ação, sabe? Se as evidências estatísticas batem de frente com a hipótese original, o cientista de verdade é obrigado a reavaliar a sua doutrina. Então tudo culmina nesta grande pergunta retórica. E se os verdadeiros loucos forem os sãos? Essa é a reviravolta monumental do pensamento psiquiátrico de Itaguaí. O Bacamarte raciocina o seguinte: se a esmagadora maioria das pessoas apresenta pequenos desvios, vaidades e excentricidades, então o desequilíbrio é a verdadeira regra da natureza. É a condição normal da mente humana. Para entender bem essa ironia lógica, basta a gente comparar as duas teorias. Na primeira, a loucura era considerada qualquer desvio da razão absoluta, tendo a razão pura como padrão. Na segunda teoria, a premissa é virada do avesso. A loucura passa a ser identificada como o equilíbrio perfeito e ininterrupto da razão. A lógica satírica é impecável. Se o desequilíbrio é o que domina a massa da população, logo, a perfeição absoluta é que deve ser o verdadeiro sintoma da doença mental. Com essa nova definição em mãos, inicia-se a temível captura dos perfeitos. Pensa num silêncio fantasmagórico caindo sobre a vila. Numa tacada só, Bacamarte decreta a libertação de todos aqueles 4/5 da população que estavam internados. As famílias fazem a maior festa, mas a alegria acaba depressa. O alienista volta a caminhar pelas ruas de Itaguaí, só que agora buscando com lupa os raros cidadãos irrepreensíveis. Quem é moralmente correto e mentalmente equilibrado virou o novo alvo da ciência. A velocidade com que a nova teoria entra em ação é assustadora. Um dia depois do anúncio, a multidão imperfeita é solta. Um mês depois, os cidadãos que exibiam lealdade, sinceridade e modéstia contínua já ocupam as celas. No entanto, o ápice terapêutico acontece exatos 6 meses depois. A Casa Verde amanhece completamente vazia de novo. Todos esses pacientes exemplares receberam alta. A grande questão é, como o alienista conseguiu essa proeza? As curas que ele implementou provam essa racionalidade levada ao extremo do absurdo. O Bacamarte se dedicou a introduzir defeitos de caráter nessas mentes perfeitamente equilibradas. E deu certo. Como curar alguém doente de extrema modéstia? Fácil, aplicando doses maciças de títulos honoríficos e medalhas até brotar ali uma forte vaidade. E a sinceridade patológica? O tratamento era encorajar o engano, induzir a falsidade, até corromper o paciente e devolvê-lo à normalidade do resto da sociedade. Foi um triunfo inegável. Apesar desse sucesso todo, o lema vital do Bacamarte era plus ultra, ir sempre além. Ver o hospício vazio não sossegou a alma analítica dele, pelo contrário, instigou uma dúvida ainda mais profunda e solitária. E é nesse clima de introspecção extrema que a gente chega ao clímax da nossa explicação. É um momento em que a ciência confronta sua dedução mais espinhosa, a identificação do verdadeiro alienado. Dá uma olhada nesses sintomas morais absolutos. Perfeito equilíbrio mental constante, sagacidade contínua, paciência infinita, perseverança incorruptível, tolerância e uma lealdade incontestável à verdade científica. O alienista se dá conta de que nos últimos tratamentos ele não injetou defeitos novos, ele apenas despertou as falhas que já estavam escondidas naqueles pacientes. E a conclusão dele é pesada. A única pessoa em toda Itaguaí que possuía e sustentava de forma genuína e indestrutível todas essas qualidades de perfeição era ninguém menos que ele próprio.
O que nos remete de volta àquela névoa mental inicial. Num último ato de rendição inabalável à ciência, o Dr. Simão Bacamarte toma a atitude final exigida pela sua própria lógica. Ele reúne um conselho, confirma que não possui falhas, caminha até a Casa Verde, tranca as portas pelo lado de dentro e interna a si mesmo. Ele rejeita até a própria esposa. Ele dedica o resto dos dias dele totalmente isolado do mundo imperfeito, tentando curar a sua própria perfeita e, portanto, patológica sanidade. E para finalizar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação instigante no ar. Afinal, quem era o verdadeiro louco? Seria a população com as suas pequenas falhas cotidianas? Seria a autoridade política que manipula a ciência para se manter no poder? Ou seria a prepotência da própria ciência, que, em busca de uma verdade absoluta, ignora a beleza e a imprecisão natural da condição humana? O que é magistral na obra do Machado não é dar uma resposta matemática, mas garantir a provocação continue ressoando na nossa mente por muito tempo. E assim a gente encerra a explicação de hoje. Até a próxima!